Oi, oi, hora da live. A gente vai para a live da semana. Para quem está acompanhando aqui o conteúdo já sabe que aqui a gente cria estratégias de trabalho que vão nos ajudar a fechar bons contratos de dança. A gente tem feito esses conteúdos para artistas da dança semanalmente. Tem vários conteúdos já gravados aqui no feed, só entrar lá e conferir. E a gente vai conversar hoje sobre algumas das tradições de dança que a gente tem. E acho que uma das mais fortes dela, na minha experiência, é exatamente essa de que bailarino não fala. Né? Eu tive inclusive professores e professoras que diziam: me responde dançando e não falando. E a gente vai conversar um pouco sobre essas tradições de dança, né? O que elas representam, né, a médio e longo prazo, se tratando de construção de carreira, e como que a gente pode trazer novos ares para isso, como que a gente pode trazer outras leituras, sempre e quando a gente estiver sintonizado em aprender a criar estratégias e fechar bons contratos de dança. Então, pensamento de planejamento de carreira. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Priscila Pata, eu sou especialista em dança há 22 anos, a criadora do método Corpo Onda e a propositora desses conteúdos para artistas da dança aqui nas redes sociais, onde a gente conversa sobre temáticas em comum à área da dança para artistas que são também seus próprios produtores e seus próprios gestores. Eu acredito muito na potência transformadora da dança. Eu sei quantas coisas boas a dança provocou na minha vida e é por isso que eu faço esse trabalho. Eu quero muito poder contribuir de alguma forma e eu acho que a gente tem muita competência e muita potencialidade para poder fazer com que a nossa área da dança seja uma área respeitada e valorizada por todos e todas nós, né? Então vamos lá. Tradições de dança, bailarinos não falam. Pois é, essa ainda é uma tradição vigente, né, no universo da dança. E é por isso também, não só, mas é por isso também, por causa dessa crença limitante ou por causa dessa tradição de dança que você não vende. É por causa disso, porque você acredita nisso, né, que você é mais lembrado para poder quebrar o galho dos outros trabalhando de graça do que sendo contratado devidamente, né, com todos os seus direitos trabalhistas, recebendo bom cachê. É por isso, é por você acreditar que bailarino não fala, que você não é respeitado profissionalmente como você sabe que você poderia ser respeitado, né? E também é por isso que você não tem um reconhecimento profissional que você vem batalhando há tantos anos. Não é uma ação isolada, mas ela é uma das ações mais importantes, né? E a gente vai encontrar por aí, se não somos nós, a gente vai encontrar muitos colegas e muitas colegas de trabalho que acreditam piamente nessa crença limitante ou nessa tradição de que bailarino não fala. Mas uma primeira coisa para a gente já começar a pensar nessa máxima, né? Bailarino não fala, bailarino dança, é que os tempos mudaram, né, gente? Quem ensinou isso pra gente em alguma medida foram os nossos professores, as nossas professoras, né? Que são artistas de uma outra geração, de uma outra época de dança, né? Onde o próprio mercado, ele tinha um funcionamento completamente diferente do que é hoje em dia, né? Como que é hoje em dia? Nós, artistas do século XX e XXI, nós somos artistas autônomos e polivalentes, né? Então, o que é isso? Nós somos aqueles artistas de dança que, ao mesmo tempo que a gente dança muito bem uma técnica ou mais de uma técnica, nós também somos as pessoas que vão fazer a criação, a produção, que vamos executar o trabalho, que vamos dar a nota fiscal. Geralmente somos aqueles que vamos fazer a arte do nosso trabalho. Somos nós que vamos sentar na frente do contratante, que vamos negociar, né? Então a gente tem várias dessas ações, né, várias dessas linhas de trabalho que vão ser concentradas em uma pessoa só. Então somos os artistas polivalentes. Isso faz com que a gente tenha que saber muito mais do que dançar bem, né? Faz sentido? Então, se eu sou a mesma pessoa que preciso me vender,
né? E aí eu sei que essas palavras às vezes são um pouco pesadas para algumas pessoas, mas é isso que a gente faz. Se a gente está no mercado de trabalho, a gente precisa vender o nosso trabalho, né? Então, como é que você faz isso? A melhor maneira de fazer isso é tendo boas estratégias de trabalho. E é impossível você criar uma boa estratégia de trabalho se você não tem contexto, se você não sabe quem é você enquanto profissional de dança, qual que é o seu perfil de trabalho. Muito mais do que dizer, eu sou uma bailarina contemporânea, isso é muito pouco. A dança contemporânea, ela é um pensamento do corpo e ela acontece de formas diferentes em cada um dos países que a gente for perguntar, por exemplo, que a dança contemporânea no Brasil não é a mesma coisa do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Não é a mesma coisa do que é em alguns lugares da Europa, menos ainda da África e da Ásia, se a gente pensa em termos de continentes nesses lugares, né? Então, só dizer que eu sou uma bailarina de dança contemporânea não é suficiente, né? Eu preciso ter muito claro para mim qual é o pensamento de dança que eu tenho, né? Qual é o tipo de dança que eu acredito. Se eu, além de ser uma bailarina, eu também sou uma professora de dança, que tipo de professora de dança que eu sou? Qual é o meu perfil? Eu sou aquela professora mais construtivista, eu sou aquela professora mais tradicionalista? Quais são as linhas de trabalho que me interessam? Sabe? Essas perguntas que aparentemente elas parecem muito óbvias, porque elas já estão diluídas no nosso cotidiano profissional, elas precisam vir para a consciência, né? A gente precisa olhar para cada uma delas e saber responder a essas perguntas. Para quê? Para a gente criar contexto de trabalho. A partir desse contexto de trabalho, que vai incluir quem sou eu como profissional de dança, ele vai pedir também que eu inclua qual é o contexto institucional no qual eu quero atuar. Então, se eu sou uma artista independente, eu quero trabalhar em quais setores da dança, em quais lugares da dança? Quero trabalhar no mundo corporativo ou eu quero trabalhar no mundo estritamente artístico-cultural? Do ponto de vista das pesquisas, né? Do ponto de vista dos trabalhos mais intrínsecos em dança, que não estão tão interessados assim em uma comercialização da dança, nesse lugar do entretenimento, né? Na dança de entretenimento, na dança que é para entreter, na dança festiva, na dança de celebração. Eu posso escolher um, eu posso escolher outro, eu posso escolher os dois, ou nenhum desses lugares, eu posso escolher um terceiro. E essa noção do tipo de trabalho que eu desejo desenvolver, ela vai me ajudar a encontrar os contextos institucionais. Então, onde que eu vou trabalhar? Se eu quero trabalhar no mundo corporativo, eu preciso procurar determinadas empresas e instituições e não outras. Se é o mundo corporativo, não são as escolas públicas, por exemplo, não são os programas culturais, talvez nem os projetos sociais. Alguns estão diretamente relacionados com o mundo corporativo, outros não. Então, o contexto ele vai ser importante para ele poder me localizar dentro da minha própria atuação profissional, né? Então, eu deixo de construir um caminho que seja mais ou menos intuitivo ou até aleatório, né? Eu deixo de ir seguindo essa toada como a vida quer me levar e eu passo a conduzir um pouco mais isso, né? Eu passo a fazer apostas um pouco mais assertivas. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, o que eu faço, com quem eu quero trabalhar e aí para isso eu vou ter uma rota, meu GPS começa a funcionar melhor, né? Quando eu digito o endereço exato, né, de aonde eu quero chegar e o GPS identifica aonde eu estou, ele cria uma rota para me ligar do ponto A ao ponto B. Então, voltando, né? O contexto ele vai ser muito importante. Hoje em dia, para nós que somos artistas do século XXI, artistas polivalentes. Como artistas polivalentes, que além de dançar, a gente precisa se produzir e se vender, então essa máxima, né, de que bailarinos não falam, bailarinos dançam, ela não vale pra gente, né? Porque em algum momento você vai precisar sentar na frente do contratante ou da contratante e vai precisar negociar uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho ela pode tanto partir de você, quando é a gente que pega lá o nosso currículo, o nosso portfólio e vai bater na porta dos contratantes, como quando acontece ao contrário disso, quando os contratantes é que nos fazem uma proposta de trabalho.
Independente da situação, o ponto central é que você, como um artista gestor da própria carreira, você precisa saber identificar se aquela proposta ela é boa para você ou não. Nem toda proposta de trabalho é boa, só porque a gente precisa trabalhar e precisa pagar as contas. Por quê? Porque se você tem um contexto muito claro, você tem então um desenho de trajetória artística que você quer desenvolver, né, a médio e longo prazo, e para isso, para você atingir um objetivo a longo prazo, você precisa criar estratégias muito precisas a curto e médio prazo para você chegar até aquele lugar, certo? Então, você já pensou sobre isso, né? Sobre essa máxima, né? Bailarinos não falam, bailarinos só dançam, né? É importante a gente pensar na nossa formação de dança, via de regra, a gente é muito bem treinado para executar passos, né? Não de maneira automática, né? De maneira técnica e artística, desde os passos mais simples aos passos mais complexos e virtuosos. Mas é isso, a gente é muito bem treinado para dançar. Não necessariamente, e na verdade quase nunca, a gente é treinado para poder pensar no nosso trabalho como um todo, do ponto de vista da gestão da nossa carreira, do ponto de vista da construção de uma carreira longeva, né? E o que isso quer dizer? Mais do que saber dançar muito bem, que é o ponto central, bailarinos têm que saber dançar bem, seja lá o que isso for, né? Eles têm que saber, a gente precisa também saber outras coisas que fazem parte do nosso trabalho, né? Por exemplo, como que se cria estratégias para poder montar um bom cardápio de serviços, né? Se você faz tudo, você não faz nada. É importante se especializar em determinadas coisas, né? É importante que a gente seja reconhecido por desenvolver um tipo de trabalho com bastante qualidade, com bastante consistência. E nesse sentido, a gente não vai poder fazer tudo. A gente nem vai alcançar fazer tudo, né? Então, existe uma enorme quantidade de artistas, por exemplo, né? Que por saber só dançar, não saber fazer outras coisas, se produzir, por exemplo, se vender, acabam ficando à mercê do mercado de trabalho. Então essas pessoas, elas aceitam todas as propostas de trabalho que aparecem. E aí o que acontece? Aquele artista, aquela artista acaba ficando frustrado a longo prazo, porque nunca está fazendo aquilo que deseja, está fazendo o que dá. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, e aí eu estou falando desse artista polivalente, a gente faz o que dá e não o que a gente gostaria de fazer. E, gente, se isso salva a gente em diversas situações, eu já fui salva várias vezes por contratos que chegavam e eu acabava pegando eles, pagava um aluguel, pagava uma conta. Isso a longo prazo não se sustenta, né? Haja motivação e haja dedicação para ficar fazendo aquilo que você não gosta, que não tem a ver com você. Então, essa especialização, né, esse cuidado, ter essas outras competências profissionais, elas vão ser fundamentais para que você tenha cada vez mais controle da sua carreira, para que você fique cada vez menos na mão do mercado, no sentido de ter que fazer aquilo que dá e não aquilo que você deseja, né? Então, essa coisa de que ninguém nunca nos ensinou, né, outras competências do nosso trabalho, além de nos ensinar a dançar, isso diz muito sobre o profissional que somos hoje em dia, né? Então, a maioria dos artistas acaba perdendo oportunidades imensas de estar em lugares muito bons, que podem inclusive gerar respeito, visibilidade, bons contratos, simplesmente porque não sabem falar sobre o seu trabalho. Isso é muito sério, né? Então, por exemplo, na hora que aparece uma oportunidade para fazer uma residência artística, e aí você precisa preencher os dados principais lá, precisa acrescentar o seu currículo, mas também você precisa colocar uma carta de intenção. A tal da carta de intenção, né? Por que você quer participar dessa residência artística?
esse é um dos momentos onde a gente consegue eliminar a maioria dos artistas e das artistas interessadas em vagas. Por quê? Porque as pessoas não sabem falar sobre o seu trabalho, não sabem falar sobre a intenção que elas têm com as oportunidades que estão abertas. Então, mais uma vez, a gente está muito inserido no meio da dança, fazendo aula, dando aula, criando, apresentando, se reciclando, a gente já está ali. Essas informações, elas ficam implícitas para nós, é tipo assim, a gente já sabe. Mas então, porque a gente já sabe, a gente tende a pensar que todo mundo sabe também. Então a gente não precisa falar. Ah, eu sou artista, você também é artista. É claro que a gente sabe por que eu quero estar aqui nessa residência. Só que, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que no mundo profissional não existe vaga para todo mundo. Por isso que chama processo seletivo. É preciso selecionar um certo número de pessoas porque não existe condições, possibilidades, estruturas reais de trazer todo mundo, né? Então, uma das formas que a gente usa, e eu falo a gente, porque eu como artista eu também sou gestora, né, pela Rede Sola de Dança. Então, uma das coisas que a gente faz para poder selecionar as melhores pessoas para aquela situação, para aquela oportunidade, é perguntar para ela o que ela acha disso, qual que é a intenção que ela tem, por que ela quer estar aqui nesse lugar. Né? Por que eu deveria dar essa vaga para você e não para outra pessoa? E aí é onde a gente vai entender que saber falar sobre si do ponto de vista profissional e saber falar do seu trabalho é fundamental. Se é fundamental, é algo que fundamenta, é algo que precisa existir. Senão tudo aquilo que vier depois não se sustenta. Um prédio, uma construção sem uma boa fundação não se sustenta a longo prazo, né? Então, se você, por exemplo, é um artista excelente, um artista super competente, que está lá disputando uma vaga, por exemplo, de uma audição, mas você não sabe falar muito bem o seu trabalho, e o seu concorrente ou a sua concorrente é uma pessoa que tem menos experiência do que você, mas em contrapartida ela sabe argumentar muito bem sobre o próprio trabalho, sobre as próprias ideias, sabe falar das intenções dela, das razões dela, ela vai ganhar a vaga. Ela vai ganhar a vaga. E sabe por que isso acontece? Não é só porque não tem vaga para todo mundo, não. É porque existe uma coisa que se chama gatilho mental da autoridade. Os gatilhos mentais, para quem não conhece, eles são ferramentas que são acessadas no nosso cérebro límbico. E o nosso cérebro límbico, ele trabalha com a área da emoção. Então, toda vez que você está diante de uma pessoa que tem autoridade, você tende a se comportar de maneira a obedecer essa pessoa, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu moro aqui em Belo Horizonte, numa rua muito turística de Belo Horizonte. E uma vez eu estava andando aqui nessa rua, estava tendo uns eventos culturais. E uma pessoa me parou perguntando aonde eu queria ir. Eu estava querendo passar pelo passeio para poder chegar até minha casa, que é na metade do quarteirão. E aí tinha uma pessoa que estava trabalhando como segurança, mas estava trajado à paisana, e essa pessoa me barrou e falou: onde você vai? Como eu não entendi que aquela pessoa era um segurança, estava vestido com uma roupa normal, digamos assim, eu assustei, estranhei e falei: quem é você? Né? Eu fiquei brava, não gostei de ter sido barrada na rua da minha casa. E aí ele falou assim: quem é você? Aí eu falei: uai, a gente vai ficar nessa disputa? E aí eu balancei as chaves da minha casa. Eu falei: eu sou uma moradora daqui da rua. E você? Aí ele falou: eu sou o segurança do evento. E nesse momento ele abriu passagem. Então, até que nós dois soubéssemos com quem nós estávamos falando, nós dois assustamos e a nossa reação foi a de fechar a guarda. A gente não reagiu muito bem, a gente não gostou. Um não gostou do que o outro ouviu, né? Eu, porque eu não sabia que ele era segurança,
Eu achei que ele era uma pessoa qualquer, então eu não vou deixar uma pessoa qualquer falar comigo do jeito que ela quiser, menos ainda me barrar de entrar na rua da minha casa. E ele, como estava fazendo a segurança do evento, ele precisava saber quem eram as pessoas, porque parece que tinha algum tipo de regra ali para poder entrar na rua da minha casa, que estava cercada por essas grades de rua. No momento que ele sabe que eu sou a moradora, ele não tinha outra opção a não ser me deixar passar. E eu também, no momento que eu sei que ele é um segurança que está ali executando um trabalho, eu também baixo a minha guarda. Por quê? Porque a gente está diante de pessoas que têm autoridade. Então, pessoas, isso serve para tudo, tá, gente? Então, voltando ao exemplo da residência artística ou das audições, quando uma pessoa sabe muito bem falar sobre ela, sobre a sua carreira profissional, sobre as suas pretensões profissionais, os seus sonhos, quando ela sabe argumentar, sabe se explicar, ela demonstra autoridade, porque ela vai passar segurança e confiança. E a gente tem que concordar que todos nós gostamos de estar na presença de pessoas que passam confiança e segurança pra gente, não é verdade? Então, bailarinos não falam, bailarinos dançam. Hoje em dia, né, 2022, isso não funciona. Por quê? Porque somos artistas polivalentes. Além de saber dançar muito bem, a gente precisa entender de planejamento de carreira e de gestão de carreira. Esses nomes, por mais esdrúxulos que possam parecer pra gente que é das artes, na verdade eles são coisas que a gente já faz, mas muitos ainda não fazem da maneira correta, né? Com os passos estratégicos na ordem adequada, né? Utilizando as melhores palavras, né? Então, esse é o pulo do gato. Isso é o que a gente precisa aprender, né? Bailarinos e bailarinas conversam sim, falam sim. Falam o quê? Falam sobre si, sobre a sua carreira profissional, falam sobre as suas aspirações, falam sobre as suas demandas, né? Bailarinos e bailarinas reclamam, mas não a reveria, com argumentos. Por quê? Porque a gente quer melhorar o nosso mercado de trabalho para todos nós. E por que a gente quer melhorar o nosso mercado de trabalho? Porque enquanto artistas de dança, nós reconhecemos a potência transformadora que a dança tem na vida de qualquer pessoa, seja profissional ou não. Então, como a gente vive isso, a gente sabe que isso é muito bom, a gente quer proporcionar isso para todas as pessoas que estejam interessadas em viver essas mesmas experiências. Percebe, gente? Eu acabei de construir uma argumentação aqui com vocês, né, de por que a gente tem que mudar essa máxima de que bailarinos não falam e passar a começar a dizer a máxima de que bailarinos sim falam, né? Então, eu acabei de fazer uma argumentação, ou seja, pelo próprio exemplo, eu trouxe para vocês esse resumo do que foi a live de hoje, né? Então, por onde que você pode começar a transformar, né, essa tradição antiga numa tradição nova, onde bailarinos e bailarinas sim falam de dança? A primeira coisa é tirando essa ideia da sua cabeça, né, de que bailarinos não falam. Falam sim. E não só falam, como falam bem. Falam bem. Não é gente que fala abobrinha, não é gente que conversa fiado, não é gente que cansa o ouvido dos outros, é gente que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, né? E aí, como que eu faço isso? Treinando. Você pode treinar a sua escrita, vai treinar a escrever release, vai treinar a escrever sinopse, vai atualizar o seu currículo, né? Vai escrever a sua bio artística. Como que você faz isso? Existem várias bios, vários releases, várias sinopses nos jornais, caderno de cultura de jornal, nas revistas especializadas de dança, nas próprias bios dos artistas e das artistas aqui nas redes sociais. Então, são lugares onde vocês podem procurar modelos, né, de release, sinopse, bio, que são ferramentas de trabalho para esse artista, essa artista polivalente, e você vai treinar a sua escrita. E aí você vai levar isso para colegas de trabalho lerem, né? Pede ajuda, conversa, né? Então essa é a segunda coisa, né?
Converse com os seus colegas de trabalho, converse com os seus familiares, com seus amigos, com os seus namorados, namoradas, né? Conversa, troca ideia, fala do seu trabalho. É bom a gente conversar tanto com pessoas que são da área, como com pessoas que não são da área. Se as pessoas que não são da área, né? Se seus pais, seus avós, seus tios entenderem o que você está falando, né, e de preferência, se concordarem e gostarem, né? Por que de preferência? Porque isso é um treino para quando você estiver na frente do contratante, da contratante. Você quer que eles fechem negócio com você. Só vai fechar negócio se concordar. Então, se uma pessoa que não é da área, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, entenderem o que você está falando, é porque você está usando uma comunicação ótima. Né? Você está usando uma boa escolha de palavras, você está fazendo uma boa construção de frases, a entonação da sua voz está boa, você traz uma energia na sua fala que é cativante. Tudo isso, gente, são o quê? Estratégias de trabalho. Estratégias de trabalho que vão, em conjunto, fazer com que você feche bons contratos. Não adianta você chegar perdido, com as ideias desorganizadas e inseguro na frente de um contratante. Seja esse contratante um aluno que te procura direto para fazer uma aula, seja esse contratante uma escola de dança que você procura para poder dar aulas lá, seja um festival que você envia material para poder participar da programação, não importa o contexto, né? Mas desde que sejam contratantes, quando você chega com insegurança, com falta de estratégia, com as ideias soltas, as chances de você perder esse contrato de trabalho são enormes, tá? E faça cursos de escritas criativas, barulhista, que é um amigo queridíssimo, um músico incrível, ele oferece cursos de escrita criativa, não sei se é exatamente assim que ele chama, tá? Se é escrita criativa, escrita poética, mas é uma das referências, pode procurar ele aqui no meu Instagram. Existem várias outras pessoas, se der um Google, curso de escrita criativa, curso de escrita poética, não vai ter dificuldade de encontrar. Faça cursos de produção cultural, você que é artista polivalente, que precisa fazer a gestão da sua própria carreira, que não tem como contratar um produtor, uma produtora para poder cuidar da sua carreira, você precisa aprender o básico de produção cultural. Né? Ou seja, você precisa saber construir um release, uma sinopse, uma bio, ter um currículo atualizado e o modelo de currículo que se usa hoje em dia no mercado como um todo, não é um currículo qualquer que você inventa da sua cabeça. Você precisa ter um bom portfólio de trabalho, você precisa falar do seu trabalho, defender o seu trabalho. Então, um bom curso de produção cultural vai te ajudar a desenvolver essas ferramentas, tá? Então, a partir de hoje nós vamos fazer um combinado, né? Todos os artistas e todas as artistas, né, que desejam aprender a criar estratégias de trabalho e começar a fechar bons contratos. Não é qualquer contrato, não. Começar a fechar bons contratos de trabalho são aqueles artistas, aquelas artistas que acreditam na máxima bailarinos falam. Então, se você está assistindo a live até aqui, se você concorda comigo, comenta #bailarinosfalam para a gente poder criar essa comunidade de pessoas que estão criando novas tradições de dança. Fechado? Eu fico por aqui então e a gente se vê logo menos.